nós fazemos algo que vocês ainda não sabem. Ele falou, Aninha, era exatamente isso que eu ia falar com você. Estamos pensando em iniciar uma nova série no devocional. E ali a gente viu a confirmação de Jesus sobre esse tema, despertando o dom que é em mim. Eu vou pedir para que passe os slides. Eu fiz algo bem colorido para chamar sua atenção, porque, como eu falei, eu não funciono de manhã. Então, não, o dom da mídia está com vocês. Amém? Amém. Eu vou pedir para que coloque em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, para nós lermos e iniciarmos a aula. Amém? Eu vou lendo aqui na minha, para ir adiantando. Sobre os dons espirituais. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, espero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo, em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, o outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Aqui vemos a palavra de Deus se revelando e abrindo o leque de vários dons, né, que Ele deixou para nós. Alguém aqui sabe o seu dom? Tipo assim, meu dom é cantar, meu dom é da palavra. Alguém sabe? Glória a Deus, muita gente, algumas pessoas sabem, mas muita gente não sabe. Só que isso não é uma fórmula de matemática que eu vou falar, olha, faça isso, 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 e você vai descobrir qual é o seu dom. O nosso dom a gente descobre dia após dia. Tem dons que o Espírito Santo, que Jesus, ele coloca na nossa caminhada. Então, tem coisas que ele ainda vai me dar. Eu creio nisso, mas que eu ainda não sei. Então, eu poderia citar algum tipo e falar, eu não tenho isso, eu não nasci para isso. Mas daqui 1 ano, daqui 6 meses ou daqui 1 dia, o Espírito Santo pode depositar esse dom sobre mim. Então, eu quero falar, se você sabe o seu dom, não se limite a ter somente um. Não que seja pouco, mas ele é suficiente para fazer muito mais. Começando o dom, eu quero explicar sobre dom versus talentos. Talento, aqui eu coloquei alguns versículos que eles destacam mais a diferença entre os dons e talentos. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A pessoa que canta, a pessoa que ministra, a pessoa que dança, a pessoa que trabalha na mídia, a pessoa que trabalha no som. São dons. São dons. Ah, mas eu fiz um curso. Mas é um dom que o Senhor te deu. Quantas pessoas nós vemos, eu já vi muitas pessoas que tentam fazer uma coisa e a outra, às vezes, não faz nada, sem esforço nenhum e consegue. Eu não acredito que seja algo natural. Eu acredito que seja um dom de Deus. Ah, mas eu não sei fazer nada disso que você falou. Você sabe amar? É um dom. Você sabe sentar para aprender? É um dom. Sabe, eu acredito e sei que muitas pessoas foram chamadas para ser salvas.
Qual foi o seu chamado? Para ser salvo. Não é que o da palavra seja maior, ou menor, ou melhor. Não. O dom é aquilo que o Senhor confiou em você. Ah, mas eu não me vejo fazendo nada. Você ainda não sabe, mas é uma descoberta. Amanhã você pode descobrir. Daqui 1 hora, no final da aula, você pode descobrir. Mas eu não quero que você force isso. Porque quando nós forçamos algo, se torna muito superficial. A gente coloca o Espírito Santo na parede. Mas me fale qual é o meu dom. E não é isso. Porque isso aí vai te causar uma frustração. Aí você vai falar, meu Deus, o Senhor não me falou na data que eu coloquei. Na data que eu estipulei. Quem nunca fez isso de falar, Senhor, se até sábado o Senhor não falar nada, não é. Se o Senhor falar, é. Gente, se vocês nunca fizeram isso, eu fiz por vocês. Porque eu fiz muito, eu já fiz muito. Mas isso não é certo. Eu paro para pensar, eu falei, que burra. Não é legal eu ia colocar o Espírito Santo aqui contra a parede. Espírito Santo, se o Senhor não me falar, eu vou levar como não. E isso me lembra que eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Muitas pessoas, assim, depois de me conhecer mais, falam, nossa, pensei que você era brava, séria. Não que eu não seja, mas eu sou muito de olhar, de observar mesmo. E desde pequena, né, eu cresci em um lar cristão, em uma família pastoral. E eu sempre observava, eu falava, eu não sei, eu não me enquadrava muito bem, porque eu não entendia. Eu sempre fui uma pessoa do ver para acreditar. E para mim, amém. Eu achava que eu tinha fé. Só que, na realidade, eu estava vivendo uma vida com Jesus que não era uma vida com Jesus. Não era a minha vida com Jesus. E eu sempre fui muito perfeccionista, né? Mas ao extremo, ao extremo, ao extremo. 99,9 não é 100%. Se eu errei, eu não vou fazer de novo. Porque tinha que ser de primeira. E isso desde pequena, né? Isso me acarretou em muitos problemas. Depois, assim, de grande, de crescer. Na escola, sempre, nas reuniões de pais, sempre fui uma boa aluna, uma ótima aluna. Os professores só falavam assim, ela só fala muito, né? Mas, assim, presta atenção, tira nota boa, mas fala muito. E eu acarretei coisas porque eu não me via ali naquele status, não me via. E aí eu comecei e falei, tá, ou eu sou a louca, que sou a única que não consigo ver o que os meus pais, o que os meus avós, o que os meus tios vivem, ou é todo mundo louco e eu sou normal. E aí eu comecei a falar, não, se eles entendem, se eles vivem, eu posso viver. Eu tenho capacidade disso. E aí eu comecei a falar, não, isso aqui... E eu comecei a buscar. E eu entendi que foi uma loucura o que eu fiz quando eu tomei essa decisão. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa do ver para acreditar. E todo mundo que é assim, quando decide dedicar a sua vida a Cristo, se torna um louco. Porque você vive uma vida em que você põe o pé, mas você não tem o chão. Não é apenas uma situação. É durante uma vida inteira. É um comprometimento que você tem, não é por um dia. Não é um contrato que você assina que daqui 6 meses vai dar validade e vai acabar. Então, se você decidiu isso, você já deu um primeiro passo. Eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável porque não é porque a minha família faz isso, faz aquilo, que eu fui salva. Não. Não é porque eu cresci de um jeito que eu vou morrer desse jeito.
Sabe aquela coisa do matar a nossa carne todos os dias? É todos os dias. Eu não mato por você. Você não mata por mim. É eu por eu. É eu por eu e pelo Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dê capacidade, me ensina. Me ensina a ter um coração manso e humilde. Então, quero falar, se você acha que você não serve para isso, que você não nasceu, que você não tem capacidade, é uma mentira. Tá? Então, o primeiro passo, você pode, e isso não é sobre você. Pode passar o segundo slide? Dentre os dons descritos na Bíblia, podem ser citados. Em Romanos 12, 3-8, fala sobre o dom de profecia, do ministério de servir, no sentido geral, aqui na igreja, como temos introdutores, obreiros, diáconos, que fazem isso com muita excelência. O dom de ensinar, o dom de exortar, o dom da generosidade, o dom da liderança e da misericórdia. Em 1 Coríntios 12, do 8-11, fala da sabedoria, habilidade de comunicar, a sabedoria espiritual. A palavra de conhecimento, a habilidade de comunicar a verdade prática, a fé, a confiança incomum em Deus, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Aqui temos alguns dons. Na semana passada, o pastor Léo, ele deu uma abertura sobre isso e eu quero dar a continuidade. Alguém aqui já recebeu alguma palavra do passado, assim, tipo, quando você tinha 8 anos, ou no mês passado isso aconteceu, ou você teve um sonho assim, de algo que já passou? Eu já recebi. Eu já recebi muita, gente. Tem amigas que falam que eu sou a preferida de Deus, porque todos os lugares, assim, se eu vou numa igreja diferente, sempre chega alguém para falar alguma coisa. É tipo um imã. Ou alguém já recebeu palavra de sabedoria, palavra profética, de algo que vai acontecer? Muitas pessoas. Isso é um dom, né? O dom da palavra. Quando nós estudamos sobre isso, eu estudei bastante, e o dom da palavra de conhecimento, ele é para todos. Não é para uma pessoa específica. Não é. Quando nós pedimos de todo o nosso coração, Deus nos dá. Eu pensei que eu seria incapaz de dar. Incapaz. E eu participei de um prático, eu fui literalmente obrigada a dar. E eu dei para uma pessoa que eu nunca tinha visto. E era assim, você tinha 1 minuto para orar, 1 minuto para pedir, você não sabia a pessoa... No caso, tinha uma pessoa atrás de mim. E eu aqui contra a parede. E eu tinha 1 minuto para orar. Deus, me fale alguma coisa sobre o passado, sobre a infância, qualquer coisa da pessoa. Imagina a pressão, né? Eu não trabalho muito bem de manhã e nem sob pressão. Se você falar, Ananice, quanto é 1 mais 1? Eu ainda vou parar para pensar, porque eu vou ter medo de errar. E eu falei, meu Deus, eu tenho 1 minuto. E eu não fazia a menor ideia. E aí, quando bateu 1 minuto, aí eu ouvi, pode virar para frente e falar o que você tem. Não tinha nem como pensar assim, o que eu vou falar para a pessoa. E aquele momento, aí eu falei assim, olha, eu vi uma sala com uma janela, e na janela tinha tipo um jardim. Só isso. Faz sentido pra você? O cara olhou assim, ele encheu o olho de lágrima. Aí falou assim, é porque era a minha casa, onde eu morava. Aí eu falei, aí na minha mente veio assim, paternidade. E eu falei, olha, peraí. E eu não sei também, se estou falando coisa com coisa, me desculpa. Mas tem alguma coisa a ver com paternidade? Ele falou, eu nunca tive a presença do meu pai. E agora, adulta, eu estou aprendendo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou falando? Por mais que estivesse fazendo sentido, não era natural para mim. As coisas de Deus, elas não podem ser tão natural. Elas não podem.
quando você vê alguma coisa, um mover muito grande, você fala, mas já estou acostumado. Querido, vamos prestar atenção, porque isso não é normal. Isso não é normal. Quando eu vejo as crianças ali, vocês podem perceber, às vezes eu estou aqui do lado da Ângela, eu olho para a Ângela faz assim. Todo culto elas estão aí. Todo culto elas se quebrantam, mas eu nunca vou acostumar. Essa é uma oração que nós devemos fazer. Que crianças, que pessoas venham se arrepender, venham chorar, venham amar a Jesus de todo o seu coração. Mas não deve ser algo tão natural para mim. Eu tenho que me espantar e ver a beleza do Espírito Santo nisso. Eu não posso entrar em um lugar de comodismo e falar, mas a minha igreja é uma igreja renovada. Ela é assim mesmo. As crianças falam em línguas. Os adultos, eles ministram na vida do outro. Gente, eu tenho que falar assim, não, você não sabe. Tem umas crianças na minha igreja que elas choram, elas ficam impactadas quando ouvem a palavra. Não pode ser algo natural. Então, seja improvável, segundo, seja como uma criança que está disposta a aprender. Porque os dons, eles servem para duas coisas. Eles servem para manifestar a glória do Espírito Santo, a glória de Deus. E serve para servir. De nada adianta eu ter um dom, eu ter um talento, se não for para servir. De nada adianta a pessoa que tem o dom da palavra e não falar da palavra. Não adianta de nada a pessoa que tem o dom do louvor e não usar ele para que outras pessoas sejam alcançadas. Tudo que nós fazemos aqui é o servir. Diversas áreas. Como eu dei o exemplo aqui, a galera da mídia. Eu não sabia que era tão difícil de fazer. E eu mandei mensagem, eu falei, cara, parabéns para vocês. Fazer um slide, fazer um flyer, quinta profética, eles estão nos servindo. E às vezes isso... mas é obrigação, é equipe. Não. Tem pessoas aqui, tem homens e mulheres de Deus, que quando são 7 horas, 6:30 da manhã, estão aqui preparando um lugar, preparando um café para você. Isso é um dom de servir. Isso é um dom de servir. A pessoa que limpa aqui, esse lugar que você está sentado, que deixa tudo limpinho, cheirosinho, ela está te servindo. A gente tem que começar a olhar os mínimos detalhes. Eu tenho muito isso em mim, que eu consigo ver o Espírito Santo nos mínimos detalhes. Eu sou uma pessoa muito detalhista, então, às vezes algo é muito grande, eu acho muito legal, mas aquele detalhinho ali eu falo, nossa, o Espírito Santo é assim. E nós temos que aprender a ser assim com Ele. Ter esse dom de humildade também. E falar, nossa, muito obrigada. Muito obrigada pela água que você serviu para mim. Muito obrigada pela oração que você fez por mim. Ministério de Louvor, muito obrigada pela música que preparou o ambiente de adoração aqui. Muito obrigada. Então, quero que você saiba, os seus dons e talentos que o Senhor confiou em você, eles não servem para nada além de servir e de exaltar o nome do Senhor. Aqui eu vou pedir para passar o próximo slide. Vamos falar sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais podem ser compreendidos como aqueles que atuam junto ao trabalho cristão, no desenvolvimento e crescimento do corpo de Cristo. Podemos conferir em Efésios 4, do 10 ao 12. Pode colocar para mim, por favor? Aqui iremos ver outros tipos de dons que não estavam citados nem em Coríntios nem em Romanos. Que fala, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
Os evangelistas que estão sendo levantados na nossa geração, na nossa casa, na nossa igreja, eles são levantados para fazer aquilo que o Senhor os incumbiu para fazer. Então, a nossa igreja, eu acho, e tenho certeza, eu vivo isso, ela é um exemplo no servir. Eu quero bater muito nessa tecla, porque, como eu falei, ninguém faz aqui nada por obrigação. E é muito admirável isso. E todos os dias eu tenho que parar e falar. Eu tenho que ser como o evangelista da minha igreja. Não para exaltar a pessoa que está com esse cargo, mas para entender e querer ser e ter o coração como o dela. Porque não adianta nada uma pessoa ter um título, mas não ter um coração de servo. Um título, ele é só um título. O evangelista é o evangelista. Está lá com o título, evangelista. O missionário está com o título, o missionário. O pastor está com o título, o pastor. Mas o que torna dele um verdadeiro evangelista, um verdadeiro missionário, um verdadeiro pastor é o coração. Senão, é somente um título. Posso falar isso com todo mundo. Mas Deus os separou. Deus colocou eles para nos abraçarem, sabe? Quantas vezes nós chegamos aqui tão cansados, tão quebrados, e vem alguém só dar uma paz, e pra gente já muda tudo. Isso não é sobre um título, é sobre um coração. Não é sobre quem faz mais, quem ministra mais aqui. É sobre um coração. Quantas pessoas aqui ficam nos bastidores, mas têm o dom do amor? Quantas pessoas aqui que fogem do microfone, mas nos ensina tanto com suas atitudes? Isso não me faz me colocar para desmerecer alguém. Não. Eu aprendo. Eu não preciso estar aqui em cima para ser um exemplo. Eu não preciso estar aqui em cima para poder falar de Jesus. Jesus me colocou aqui, amém. Mas, gente, dá muita vergonha. Não é muito fácil. Mas, amém, Ele confiou em mim. E quem sou eu para falar, não, Jesus, agora não. Não, eu não tenho esse direito. Ele me deu a vida. E eu não posso fazer uma coisa que Ele pediu? É meio injusto. É meio bem injusto. Os apóstolos são aqueles que cumprem missões como mensageiros do Evangelho. Os profetas falavam pelo Espírito Santo e suas ações eram voltadas à vida espiritual e pureza da igreja. Os evangelistas são capacitados por Deus para anunciar o Evangelho. E os pastores atuam na direção da congregação e cuidam das suas necessidades espirituais da comunidade. Aqui ele está citando a definição de cada um dos dons, né, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que nós lemos em Efésios 4:12. E aqui eu deixei algo bem forte, mas primeiro em mim e depois é para a igreja. Quando um dom não é reconhecido, a igreja fica enfraquecida, tendo que outro membro da mesma passa a desenvolver aquela função, o que não fará da mesma forma, pois não recebeu aquele dom. Quantas vezes alguém te pediu para fazer algo, seja na célula, seja aqui na igreja, aí você fala assim, hoje não. Hoje eu não estudei. Ah, não, deixa para o próximo. Quando eu faço isso, eu estou fazendo duas coisas. Eu estou rejeitando a Jesus e eu estou deixando a igreja enfraquecida. O que Deus me chamou para fazer, quem tem que fazer sou eu. Não porque outra pessoa não conseguiu fazer. Não. Deus deu capacidade para muitas pessoas, graças a Deus. Que eu não faço, talvez a pessoa faça até melhor. Mas naquele momento Deus não chamou ela, Deus me chamou. Quando eu rejeito, eu estou falando, Jesus, eu não quero você. Simples.
quando eu tô rejeitando a Jesus, eu estou simplesmente falando, agora não. Agora não. Quem sabe depois? Quem sabe no próximo culto que eu vou estar mais preparada? Então, o terceiro passo, não rejeite a Jesus. Não tem como você ser usado naquilo que Ele te chamou, se você o rejeita. Se você quer fazer só quando você está preparado. Deus, Ele é soberano. Deus é de uma inteligência assim. É assim, algo de louco mesmo. E se Deus te chamou e você fala assim, mas eu não estou preparado. Você está falando, Deus, você errou. Você errou. Hoje não, porque eu não estou preparada. Isso não é controverso? Isso não tem sentido. Se Deus que sabe de tudo que já aconteceu, de tudo que irá acontecer, fala para você fazer, você fala que não está preparado, que não vai dar certo. Você está falando o quê? Que Deus é mentiroso? Que Deus não entende? Que Deus não sabe? Em outras palavras, você está dizendo isso. Se você já fez isso, não fica assim, meu Deus, eu fiz isso com Deus. Não. Só que entra no lugar de vulnerabilidade e fala assim, Jesus, eu errei. Eu não sei nada mesmo. Eu não sei, mas o Senhor me capacita. Então, quando o Senhor falar algo comigo, eis-me aqui. Eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser excelente. A excelência também é um dom. A excelência não é algo que tem que sair perfeito. A excelência tem que ser o nosso melhor. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas não ficou perfeito, não ficou excelente. Você deu o seu melhor? Deu? Foi excelente. Você fez na sua capacidade máxima humana? Fez? Você foi excelente. Às vezes nós nos cobramos muito, 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 porque não saiu perfeito. Não saiu, e aí? Mas eu fui excelente, eu dei o meu máximo? Se eu dei, eu fui excelente. Jesus, eu dei o meu melhor. Mas a próxima vez, eu vou ver no que eu errei, e aí vai ser melhor ainda. Não tem ninguém aqui para falar, você fez errado, você não vai fazer mais, porque você fez errado. Não. Nós aqui somos muito acolhedores. Muito acolhedores. Você fez errado? Vem aqui. Você errou aonde? Não, mas acontece assim, assim. Da próxima vez, faz desse jeito. Quando um bebê nasce, quando o bebê está com seus 6 meses, ele vai começar a engatinhar. Depois ele começa a andar, quando está com 1 aninho. Mas quando o bebê está engatinhando, você não fala. Levanta, anda. Ou quando o bebê está começando a dar os seus primeiros passos, você fala, não vai andar de novo porque você caiu. Somos bebês. Mas eu tenho 30 anos de evangelho, tenho 30 anos que sirvo a Deus. Mas eu sou uma simples criança que tento andar, mas às vezes eu caio. Você não se torna menor de capacidade porque você caiu. Você se torna menor de capacidade quando você cai e você não aceita ajuda. Quando você cai, você está no chão e você precisa de ajuda, alguém estende a mão para te ajudar. Ajudar para quê? Não, eu consigo. E aí você tenta, mas você não tem força. Porque Deus, Ele coloca pessoas do nosso lado, na nossa vida, para nos ajudar. Mas a ajuda, quem fala que quer ou que não, sou eu. Eu lembro no ano passado, eu tinha trocado de psicóloga. Eu estava passando por um processo meio difícil. E aí, na primeira semana, ela já havia conversado com os meus pais, tudo. E aí, ela falou, então, Ana, o que acontece? Falei assim, então, doutora, o que acontece é o seguinte. Eu já passei, né, pela psicóloga, passava. Mas, assim,
a primeira vez que eu estou te vendo, eu não vou conseguir falar tudo, né? Porque eu não te conheço. Eu sei que quem precisa de ajuda sou eu. Mas eu posso falar outras coisas enquanto eu tenho intimidade contigo? Eu não falei assim, eu não preciso de ajuda. Eu só expliquei. Às vezes, o que nos falta é a gente explicar para Deus. Deus, às vezes, eu não tenho nem palavras para falar, mas o Senhor sabe. Quando eu tiver assim, olha, mais quebrantada, deixa eu falar. Eu entendo, tem assuntos que é muito difícil a gente falar. Tem assuntos que até para Deus, às vezes a gente fica sem jeito. Mas Deus nos entende do mesmo jeito. Deus, Ele consegue descrever as nossas lágrimas, quem dirá os nossos pensamentos. Então, se você... mas eu não tenho tanta intimidade com Deus, querido, já chegou a hora. A intimidade com Deus não é um dia que você passa 24 horas orando. Mas eu não sou que nem as intercessoras daqui, que oram bonito, que fazem orações lindas aqui, que mandam áudio de oração no grupo. Eu não sou. Mas quero te falar, essas mulheres de Deus, elas caminharam. Foi uma longa estrada e elas continuam caminhando. Elas continuam peregrinando para aquilo. Então, se você acha que... Se você chegar assim... mas eu não fiz oração bonita. Talvez você faça de primeira, mas talvez não. Não é a oração bonita. É a oração sincera. Não é quem sabe falar mais bonito. É quem sabe usar o coração. Sabe, às vezes não adianta de nada uma oratória boa. Às vezes não adianta de nada um diploma. Se eu não tenho um coração de sério, se eu não tenho um coração manso e humilde como o de Jesus. Eu vou pedir para passar o próximo. E eu quero frisar bem, Operação de Maravilhas. O que é Operação de Maravilhas? O dom espiritual da Operação de Maravilhas é a capacidade sobrenatural que o Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, concede à sua igreja, a fim de que esta opere sobrenaturalmente no terreno do natural, com o objetivo de demonstrar o poder de Deus e a autenticidade da mensagem evangélica, que fica em 1 Coríntios 12:10, que nós já lemos. A expressão maravilha significa a igreja de Cristo habilita-se por este dom e de acordo com a vontade divina a operar de forma sobrenatural nas mais diversas circunstâncias. Aqui, Operações de Maravilhas é aquilo que humanamente é impossível. Como fala, Operação de Maravilhas. O que você pensa quando você ouve a palavra maravilha? Algo que é maravilhoso. Eu tenho uma experiência, ela foi bem recente. Eu não sabia que existia, não sei se vocês já ouviram falar, pó de ouro. Alguém já ouviu falar? Na graça e na maravilha do pó de ouro. Eu descobri isso no ano passado. E eu falei assim, mano, pó de ouro? Que louco. E aí eu falei assim, ai Deus, eu quero ver pó de ouro. Quero ver. E quando foi em janeiro, eu vi, literalmente, pessoalmente, que eu nunca tinha visto pó de ouro. Não em mim, nas minhas amigas. E eu falava, meu Deus, que louco. A gente filmava e eu falava assim, como assim? E teve uma vez que eu falei assim, Amanda, será que não é iluminador? Você não estava chorando, passou assim a mão no rosto e não saiu na sua mão? Gente, e não. E eu falava assim, não, Deus, eu quero ver. Se tem nela, pode ter em mim também. Não, e eu comecei a pedir. Só que aí, eu não vi pó de ouro na minha mão. Não vi. E foi mês passado? E no mês passado, eu tenho uma alergia nas minhas mãos de um componente químico. E tem época que fica muito atacado e minha mão enche de brotoeja, sabe? E estoura e coça muito. E uma semana antes de acontecer, eu falei, nossa mãe, acho que está começando a atacar, né? Ainda mostrei para ela, minha mão estava bem vermelha.
Aí minha mãe... Aí passou uma semana, aí minha mãe tava com uma torcicolo. Aí ela falou assim, Aninha, pega a pomada e faz uma massagem em mim. Aí eu fiz, peguei a pomada, fiz massagem meio sem jeito, que eu não sei fazer. E fiz. Isso já era noite, nós tínhamos acabado de jantar. Eu fiz nela, eu fui deitar. E aí minha mão começou a coçar. Mas coçava muito, 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 muito. E eu tava deitada, eu não lembro se eu tava mexendo no meu celular. Tava deitada e já tava, a luz já tava apagada do quarto. E coçou, 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 coçou. Mas sabe quando você não aguenta mais? Quando o bichinho te pica ou se você tem alergia de alguma coisa? E aí Aí eu falei, não. Aí eu levantei, liguei a luz. Gente, a minha mão, quando eu vi, eu dei um pulo da cama. Eu fui correndo na minha mãe. Minha mãe, tadinha, tomou um susto. Mãe, pó de ouro, pó de ouro, pó de ouro. O que foi? Ela tava com o pescoço duro. O que foi, Aninha? O que foi? Mãe, liga a lanterna, liga a lanterna. Quando ela ligou, gente, minha mão, ela brilhava de todos os ângulos que vocês possam imaginar. Mas assim, de todos os ângulos. Aí minha mãe falava, Aninha, nem liguei a lanterna, mas já dá pra ver. Aí ela falou, deixa eu ver. Aí pegou assim na minha mão e ela tentava e não saía da minha mão. Ela esfregava a mão dela na minha para tentar ver e não conseguia. E a minha mão estava vermelha de tanto que eu estava coçando, que eu falei, nossa, essa alergia, eu não aguento mais, não aguento mais. Mas não era. Eu fui para a sala, mas eu mostrei para todo mundo, eu filmei. Eu falei, não, a minha hora chegou. Tanto que eu pedi, Jesus realizou. Jesus não precisava fazer isso comigo. Às vezes nós pedimos tanto, tanto, tanto. Ah, mas é algo de Deus, é algo da igreja. Jesus não é obrigado a dar nada. Mas Ele é tão bom que Ele nos dá. Quando eu vi aquilo, eu lembro, meu avô estava na minha casa, ele só fez assim, olha. E eu não acreditava. E gente, foi algo assim, foi uma maravilha. Eu vi literalmente com os meus olhos na minha mão. Literalmente na minha mão. Eu vi uma maravilha do Senhor na minha vida. De algo que eu tinha pedido há meses atrás. Eu tinha até esquecido. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu liguei. Eu liguei para um monte de gente para mostrar. Liguei para um monte de gente porque não é para falar, aconteceu comigo porque eu sou... Não. Sou uma pessoa que erro muito, mas que falo. Jesus, eu preciso da sua ajuda. Se você se põe nesse lugar, espera. Algo vai acontecer. Deus, eu sempre falo que Deus é muito educado. O Espírito Santo é muito educado. Ele não vai fazer nada daquilo que nós não deixamos. Não que eu tenha poder sobre Ele. Mas eu tenho que dar liberdade para falar, para Ele fazer algo. Às vezes nós só damos liberdades em algumas áreas. Porque às vezes uma já tá boa demais. Fala assim, olha, quero, Espírito Santo, entra nessa área, nessa área e nessa área. Eu sei que tem outras áreas, mas já tá bom já. Queridos, viver com Cristo é viver uma vida de risco e fé. Se você quer viver uma vida muito segura, não é o caminho. Eu sinto te falar. Mas você não... Não. Viver com Jesus é uma vida de uma montanha russa. Não que estar com Jesus seja algo baixo quando eu estiver em um momento ruim da minha vida. Mas é saber, quando eu estiver embaixo é porque eu vou subir. Quando eu estiver embaixo é porque algo vai acontecer. Quando eu estiver embaixo é porque uma força maior vai me colocar em cima. Viver com Jesus não é aqui, olha. Não, 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 não. Deus, Ele não segue regras. Deus, Ele não segue uma linha. Vou te falar, eu sou meio metódica. Tem que ser assim, 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 assim.
E todo dia Deus me fala, não tem que ser assim, assim, assim. Eu tenho que falar, amém, Deus, tá bom. Gosto de viver uma aventurinha. Mas às vezes o nosso plano não é o dele. E eu prefiro confiar em alguém que sabe de tudo, de alguém que deu tudo por mim, do que no que eu acho que vai dar certo. O livro de Atos confirma a operação desse dom em diversas passagens. Aqui tem algumas referências, não vai dar tempo de vê-las. Mas devemos entender, porém, que as maravilhas somente se manifestam de acordo com a fé de quem ministra e dos que ouvem a proclamação da palavra. A incredulidade impede manifestação dos dons espirituais. Eu, mesmo sem perceber, eu estava incrédula. Quando eu vi na minha amiga, eu falei, Amanda, não é iluminador da maquiagem? Eu estava incrédula, que eu não estava acreditando. Eu estava cometendo pecado. O pecado da incredulidade. Quantas vezes nós não acreditamos? Quantas vezes nós deixamos de viver coisas maravilhosas que o Senhor preparou para nós, porque nós não acreditamos? Mas eu quero te falar, não é acreditar em você. Lógico, você tem que, assim, ter confiança. Mas quando se trata na vida cristã, na sua vida com Cristo, querido, não seja seguro, não. Ah, mas é porque eu sou líder da célula. Então, isso não acontece. Queridão, cuidado. Tome cuidado. A vida com Cristo, ela, como eu falei, ela não é um manual que você lê como de um brinquedo. Que você compra, olha, primeiro faz isso, 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 isso. Não, você vai errar. Você vai errar, aí volta a frustração. Aí você fala assim, mas Deus não fez isso, Deus não fez? Ou eu forcei a Deus não deixar isso acontecer? Qual das duas? São duas alternativas. Eu acho que eu não deixei Deus fazer. Não porque eu tenho um poder sobre Ele, mas porque a minha atitude, a minha decisão não foi de acordo com a dele. Não foi de acordo com o plano dele. Então, que a incredulidade não seja um obstáculo na nossa vida. Que venhamos fechar os nossos olhos. E se Deus fala assim, 1 mais 1 é 3, eu vou falar, 1 mais 1 é 3. Ah, não. Mas você está louca. 1 mais 1 é 2, é impossível. Mas Jesus falou que 1 mais 1 é 3. Não interessa. É eu me colocar assim, olha, o meu conhecimento para debaixo do tapete. Pode me ensinar, Jesus? Se falar que matemática é igual a história, eu vou acreditar que matemática é igual a história. É sobre isso. Pode passar o próximo slide. E qual é a importância do dom de maravilhas na igreja? A operação de maravilha traz o sobrenatural de Deus ao mundo natural dos homens. Deus, em tudo que Ele faz, podemos ver lá em Gênesis 1, primeiro Ele faz o natural para Ele fazer o sobrenatural. Primeiro Ele faz o homem, para depois fazer o sobrenatural, que é a mulher, da costela do Adão. Né? Cadê, mulheres? Vamos nos valorizar. É o Espírito Santo manifestando a glória de Deus, para que Ele seja louvado e enaltecido, e para que seu reino expanda-se até os confins da terra. Que o Senhor distribua abundantemente os seus dons entre os seus santos, e que o seu nome seja eternamente exaltado. Lá em Isaías 6 fala sobre o tabernáculo de Moisés. E eles tinham um ritual, que era até chegar no Santo dos Santos. Mas o véu está rasgado já. Ah, mas eu ainda acho que não consigo usar meu dom. Eu acho ainda que eu não tenho dom. Olha, eu vou falar algo. Alguém aqui já teve visão? Certo. As pessoas que não levantaram a mão, acredito que nunca tenham tido. Eu quero que todo mundo feche seus olhos.
Todos de olhos fechados. Agora, eu quero que você imagine uma salinha toda branca. As 4 paredes brancas. E uma porta. Lá no fundo da parede, ali no cantinho, tem um elefante rosa. Vocês estão vendo? Vai imaginando comigo. Vocês estão vendo? Agora eu quero que vocês abram os olhos. Você teve uma visão. Você teve uma visão. Visão, palavra de conhecimento, palavra profética, não é nada mais do que aquilo que a minha capacidade humana tem. Você teria a capacidade de ver isso? Dá do nada. Você não. Mas se vir na sua mente algo totalmente assim, estranho, é o Espírito Santo. Nossa, eu olhei para Alex, eu vi algo na minha mente. Querido, chega nele e fala, olha, tô conversando com você, vi isso e tal. Eu não tô vendo aqui, mas na minha mente eu tô vendo. Não é da minha capacidade humana de pensar algo estranho, do nada, aleatório. Eu vou chegar nele e falar, olha, vi isso. E aí ele vai falar, caramba. Ou talvez não, talvez você fale e a pessoa fala, olha, não tem nada a ver comigo. E tudo bem. Tudo bem, porque não é sobre você. É sobre o Espírito Santo. Aí volta naquela coisa da vulnerabilidade. Basta ser vulnerável o suficiente para falar. Fazer aquela perguntinha no final. Faz sentido para você? Se não faz, tudo bem. Eu estou aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Tudo bem, eu estou aprendendo a andar com Jesus. Minha vida é um grande aprendizado. Eu não sei de tudo. Ninguém nasce sabendo de tudo e ninguém morre sabendo de tudo. Na vida com Deus é a mesma coisa. São mistérios atrás de mistérios. Que Ele se revela através de nós. Pode passar o próximo. Como desenvolver os dons espirituais? A melhor forma de desenvolver um dom espiritual é praticando. Assim como um músico, que embora saiba todas as notas e acordes, só ficará bom se praticar. Tá, tenho um dom, ou ainda não descobri meu dom. Mas eu quero saber. Só que você só vai saber se você pedir a Deus. Então você tem que falar. Se você sabe, Deus, me usa mais. Movimenta a minha vida, me usa mais para que pessoas sejam alcançadas. E para que cada vez mais eu venha ouvir e saber. É o Espírito Santo que está falando comigo. Se você não sabe, fala assim, Jesus, me dê oportunidades, crie situações que eu faça algo que na minha capacidade eu não consiga. E eu vou ver que é o Senhor mesmo. Isso faz com que você se coloque no lugar de você pisar e não ter o chão. Porque você fala, tá. Uma coisa, a gente dá exemplos aqui, é falar aqui, e outra coisa é na rua, né? Se alguém te para, ou você tá andando, e aí você olha pra pessoa, você fala assim, vi algo, como eu vou chegar na pessoa? Mas isso, essa coisa, nos tira da zona de conforto, mas ela nos ensina. Ela nos ensina a total dependência do Espírito Santo. A total dependência de Jesus. Nós temos que mergulhar a ponto de não ter mais controle de nada. De eu não pisar no chão, de eu esticar o meu braço assim e não, a minha mão não sair do mar. É isso que nós devemos fazer. Então, Jesus cria situações e me deu ousadia. Se não der, se não fizer sentido, se... Tudo bem, Jesus, eu estou aprendendo. Eu sou um bebê que estou tentando andar, mas que ainda estou caindo. Deus, Ele não vai falar, não, você não.
Você não nasceu para isso. Não, não, não. Deus, Ele está te dando experiências com Ele. Deus está te dando experiências para você, mais tarde, olhar para trás e falar: a sua bondade, a sua misericórdia me seguiu e não deixou com que eu caísse, não deixou com que eu ficasse no vale. É uma questão de lógica isso. Se Jesus morreu lá, não foi para mim viver uma vida de forma controlada. Se Jesus morreu na cruz, deu a sua... Queridos, é para mim ver o sobrenatural. Se você está vivendo só o natural, você está vivendo errado. Você não está vivendo certo. Ah, mas se você anda com Jesus, ou se você decide, não, agora eu vou andar com Jesus, se prepara, é muita emoção. E olha que eu não sou emotiva, mas é impossível. É impossível. Pode passar o próximo, o último. Além disso, vemos claramente na Bíblia que ninguém nasce sabendo, mas sim vai melhorando no manifestar do dom. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação da igreja. Quem é que traz a edificação da igreja? Que a gente viu, os evangelistas, os pastores, os mestres. Quer crescer em conhecimento? Quer crescer no desenvolvimento do seu dom? Cola neles. Eles têm que ser um dos seus maiores exemplos. Quer crescer, quer viver o extraordinário? Cola no pastor. Cola no missionário. Cola. Nós admiramos muitas pessoas, mas realmente quem tem que ser assim, olha, nossa, uma pessoa que eu admiro, tem que ser as pessoas que estão ao nosso lado. Porque sem elas, não que nós não podemos fazer sem elas, mas Jesus nos colocou ao lado delas. Não foi à toa. Não foi, porque eu gostei da igreja, gostei da vibe, gostei da música, gostei, né, do estilo. Não. Quer dizer, também pode ser por isso. Eu te entendo. Mas Ele colocou pessoas ao seu lado para te ajudar. Colocou pessoas ao seu lado para te levantar quando você cair. Bem, se é possível crescer nos dons espirituais, logo tem um progresso e uma melhora que precisa ser buscada. Os dons existem e já temos acesso a eles. Só falta a nossa dedicação em buscá-los e praticá-los. Ele já existe. Mas eu não sei, ele já existe. Ele está dentro de você. Vamos naquele passo a passo. Jesus, me ajuda, eu não sou capaz, mas eu sei que você é capaz, porque eu tô aqui de pé. O Senhor me colocou aqui. Se Ele te colocou aí, é porque você é capaz. Ele confiou em você. E se você já sabe, continua naquela. Me dê oportunidades, porque é como academia. Que hipocrisia eu falar, gente, eu nem faço academia, mas eu já tentei. No começo, não dói nos primeiros dias, porque é um músculo. Os dons, eles é literalmente um músculo. No começo vai ser assim, olha. Nossa, desisto. Vai ser desconfortável, vai ser estranho. Você vai se achar louco, você vai se achar louca por estar falando aquilo, por estar fazendo aquilo. Mas olha, quanto mais você esticar, quanto mais você se colocar em um lugar de... Assim, vou sair da minha zona de conforto. Quanto menos você esperar, aquilo vai ser algo tão natural que você não vai nem precisar pedir. Jesus, cria situações. Não, porque já vai estar na sua frente. Então que venhamos, olha, nos esforçar, nos esforçar, nos esforçar. E a mesma coisa que eu dei o exemplo aqui, pode parecer até besta do elefante, mas isso serve não quando você vê alguma coisa, mas quando você pensa assim, algo meio do nada. Chega na pessoa e pergunta, porque aquilo, às vezes, é a oração que a pessoa talvez tenha feito há anos.
talvez a pessoa falou, Jesus, se revele através de mim. Eu tenho minhas duas últimas histórias aqui que eu vou contar para vocês. Eu passei por um processo de saúde agora, recente, em junho, meio difícil. E eu estava fazendo fisioterapia, né? Eu já faço há 5 anos, em um mesmo lugar. Então, eu conheço todos os fisioterapeutas. Tem 3 unidades. Quando eu chego, eles já falam, meu Deus, Aninha, de novo. E aí, eu vejo que aquele lugar, eu não estou tanto tempo à toa. E nesse processo de saúde que eu passei, a última vez que eu fiz fisioterapia foi por conta do meu nervo ciático. E quem tem esse problema sabe que no frio sente muita dor. E eu fui numa igreja com uma amiga minha, o Daniel também estava, e eu acabei tendo que sair um pouco mais cedo que ela. A gente acabou saindo um pouco mais cedo. E na hora do louvor, eu sentei um pouco, porque estava doendo, eu já estava muito tempo em pé. Aí ela olhou assim para mim, aí voltou no louvor. Quando acabou o louvor, eu já tinha chorado. Aí eu falei assim, Cis, tá borrado a minha cara? Tá não. E ela estava chorando também. Acho que foi embaçado, porque eu estava toda borrada. E aí, mas ela olhou assim para mim. Quando eu cheguei em casa, aí ela mandou mensagem. Ela falou assim, Cis, olha, eu vejo que vai acontecer algumas coisas na sua vida que você vai ter que colocar totalmente a sua dependência em Deus, na sua saúde. E ela falou. Aí eu falei, amém. Eu falei, aí na minha mente, já comecei a fisioterapia, né? Se vir dor, vai dar tudo certo. Nem sabia o que estava por vir. Aí eu passei por um processo delicado e depois eu lembrei dessa mensagem. E eu falei, você está lembrando de alguma coisa? Ela falou, não. E aí eu remandei a mensagem. Reenviei, no caso. Reenviei a mensagem que ela tinha me mandado. E aí ela falou, meu Deus do céu. Ela falou, eu ia te falar na hora, só que eu senti de mandar uma mensagem depois. Talvez o fato dela ter me mandado aquela mensagem foi para mim ver, naquele dia, o quanto a bondade de Deus, ela me segue. Que Ele já estava me preparando, mesmo assim, nem sonhar o que estava para acontecer. E a segunda coisa, então isso fez sentido, porque na mente dela, ela, né, não sei, achei estranho, mas vou falar, para ela confiar totalmente em Deus. E na segunda coisa, na segunda história, eu nunca contei isso para ninguém. Eu pedi para contar, para compartilhar isso, porque é algo muito pessoal. Antes de ter a peça, nós estávamos tendo alguns ensaios. E muitos sabem aqui, a Marcela que foi embora, ela estava com um problema de saúde. E no último ensaio da peça, era um sábado, e acabou um pouco tarde, e eu tinha marcado que a gente ia sair com os amigos. E já estava dando 7 horas, e eu lembro do Tony me mandando mensagem. Aninha, cadê você? E eu falava assim, Tony, eu tô chamando o Uber. Gente, eu tava colocando sapato pra chamar o Uber. E eu conversando com a Marcela, aí eu falei, Marcela, acho que eu falei assim, senti de orar por você. Só que eu sou meio esquecida. E aí, eu coloquei o sapato, eu pedi o Uber, tava 7 minutos. Quando eu passei ali na porta de vidro, eu lembrei, falei, meu Deus, a oração. Aí eu voltei, e eu lembro, a gente tava ali onde está aquele banquinho, perto do teclado. Aí ela zoou, ainda falou, olha aqui. Eu falei, não, calma. Eu falei, você tá com dor agora, né? Ela falou, tô. Eu falei, olha, põe a sua mão em cima da sua barriga, né, do lugar que você tá sentindo a dor. Ela pôs a mão no lugar que ela estava sentindo a dor. E eu falei, vou fazer uma oração. E a oração, quando você vai orar por alguém que precisa de cura, você pergunta, há quanto tempo você está sentindo? De 0 a 10, qual é a sua dor no momento? E você ora no nome de Jesus. Porque quem levou sobre si as dores foi quem? Jesus. Então eu perguntei, ela falou, Aninha, tá 7. Eu falei, amém. Jesus, muito obrigada pela vida da tua filha. A tua filha nasceu perfeita. E eu oro, no nome de Jesus, que Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, que essa dor vai embora. Amém. Só. E aí ela falou assim, Aninha, eu falei, de 0 a 10, quanto tá? 3. Vamos orar de novo. Jesus, muito obrigada pela vida da tua filha. Obrigada
porque ela nasceu perfeita e nós não aceitamos nenhuma enfermidade. Oramos no nome de Jesus. Quanto? 2. Vamos orar de novo. Jesus, muito obrigada pela Marcela, a vida da tua filha. Oramos. Aninha, tô sem dor. Amém. Amém, Má, graças a Deus. Fui correndo, né? Cheguei ouvindo, ouvi um monte. E no domingo, no dia da peça, ela me chamou, ela falou assim, mulher, você não sabe. Cheguei em casa e comecei a sentir muita cólica, muita cólica. E aí fui tomar banho que alivia um pouco. E eu expeli algo muito grande. E ela falou, na hora foi como se tivessem empurrado algo dentro de mim. Talvez se eu tivesse olhado, nossa, a galera tá me esperando, já tô muito atrasada. Ele usaria outra pessoa, mas se ele colocou pra mim fazer, por que eu não posso fazer? Então que venhamos ser ousados e usados por Deus. O relacionamento com Deus é uma via de mão dupla, com a certeza de que Ele sempre vai nos ajudar. Basta nós olharmos e viver. Eu quero ser ajudado. Eu quero ser usado. Então, que todos os dias venhamos olhar, venhamos querer fazer esse passo a passo para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, não é nada sobre o que nós sabemos ou conhecemos. É tudo sobre Jesus. Amém? Então, eu quero agradecer a minha oportunidade aqui.